Seja bem-vindo, aspirante, a mais um episódio do Introdução. Está aqui hoje eu, Anísio Daniel, meu amigo Rogério Gabriel, e a gente está aqui para um bate-papo aqui bastante interessante sobre liderança. Hoje a gente está aqui com um convidado, bastante especial, ele que é pai do Francisco Neto, esposo da Esther Mayra, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele que tem um currículo vasto aqui, graduado em administração, pós-graduado no IFMA com ciências da religião, pós-graduado em coordenação da pedagogia e formado também em teologia. Nosso querido pastor Gideone Brandão. Ele que não é nem só um pastor, né? Nosso amigão aí, né? Nosso companheiro aí companheiro de caminhada aí, de trajetória. Pastor, nos dê uma introdução aí de quem o senhor é. E pode ficar à vontade, a casa é nossa. Muito bem, é um prazer estar aqui. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando e louvar a Deus por esta oportunidade. Quero iniciar parabenizando essa equipe por esse projeto. Meu amigo Anísio, Rogério, que estão aqui, e os demais que fazem parte desse projeto, né? O Gabriel, o Alexandre e o Marcos. Deus continue abençoando grandemente. E como você já apresentou aí, né? Eu, por graça de Deus, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Timon. Estou na área 2, ali trabalhando para o Senhor. E desde muito cedo eu venho exercendo liderança na igreja, né? Eu nasci em um lar cristão. Meu pai é pastor, meu sogro também é pastor. Eu cresci nesse ambiente cristão, servindo a Deus, e tive a oportunidade também de me envolver na obra do Senhor, sendo líder de mocidade, coordenador de EBD, servindo como missionário também, e até supervisor de congregação. Antes de vir para Timon, eu já tinha sido apresentado ao ministério, já vinha servindo como supervisor de congregação, como missionário. Então eu cresci aí nesse ambiente de liderança mesmo, né? Deus nos abençoou e a gente aproveitou as oportunidades que Deus foi concedendo, né, para nós. A gente vê aí que o senhor é um líder bastante jovem, né? Que iniciou o ministério bastante cedo e que traz para a igreja, a Assembleia de Deus, né, uma juventude, né, na liderança, assim, uma forma assim, de liderar bastante nova, com ideias muito boas. Como o senhor acha que isso pode, como é que eu posso dizer, melhorar na igreja? Como que isso beneficia a igreja, essa maneira do senhor ser um jovem na liderança das igrejas? Bom, eu cheguei em Timon com 22 anos de idade, né? Foi um grande desafio para mim. Eu estava recém-apresentado ao ministério, só tinha 3 meses que tinha sido autorizado ao ministério. Estava também recém-casado. E assim, foi um grande desafio. Eu estava saindo de perto do meu pai, que sempre trabalhei com ele. Então, eram grandes desafios que eu estava enfrentando naquele momento, né? Era tudo novo para mim, para minha esposa. E a gente chegou aqui e Deus foi abençoando, né? Fomos bem recebidos pelo pastor Evaldo e por toda a igreja. O pastor Evaldo já era pastor da Esther. A Esther já morava aqui, estudava. Inclusive, ele foi quem celebrou o nosso casamento, pastor Evaldo. Então, a gente foi bem recebido. E tivemos a oportunidade de liderar congregação, né? Assim que chegamos, recebemos uma congregação e uma área para liderarmos. E Deus foi nos dando graça. Já
vínhamos, né, desta carreira, né, de liderança, como eu falei, que desde muito cedo eu me envolvi na obra do Senhor, e aí Deus foi nos abençoando. E de certa forma, eu vejo assim que Deus nos trouxe para cá, e através de nós, né, eu muito jovem, algumas pessoas puderam ver, porque assim, a ideia que se tem de pastor é que pastor já é mais experiente, Verdade. mais já de idade, Verdade. né? E aí, a gente chegando, né, aqui, sendo bem recebido pela igreja e trabalhando como a gente vem trabalhando, procurando fazer o melhor para o Senhor, isso foi abrindo portas, né, e abençoando vidas, né, abençoando pessoas, de forma que outros jovens, a gente já vê que os jovens olha para a gente, às vezes chega para conversar com a gente e pedir um conselho e falar que se inspira, né, que vê a gente com bons olhos, e a gente fica alegre, glorifica a Deus por isso, né, porque a gente vê o lado positivo que tem, respondendo a sua pergunta, tem beneficiado a vida de muitas pessoas, né. E pastor, em relação a isso que o senhor falou sobre questão de liderança, o senhor, acredito aqui em Timon, é o pastor mais jovem que tem, né? Sim. Assim, a gente sabe que o senhor... Eu conheço um pouco da sua história, né? O Onísio também. Nós sabemos que o senhor sempre foi envolvido, por exemplo, com a obra missionária, né? Sim. O senhor, pela sua história, a gente vê muito... Pode ser uma fonte de inspiração e de exemplo para outros jovens, a questão da evangelização, a questão da obra missionária, de ser enviado ou de contribuir com isso. É algo que o Senhor mesmo fala lá na nossa congregação bastante, né? Mas além disso, de pastor, de missionário, de evangelista, o Senhor também já, não vou dizer assim, o escritor de livros, não sei se o Senhor pensa em escrever algum livro, ou se Deus já tem despertado seu coração para isso, mas a gente vê, ou a gente tem a informação que o Senhor já prefaciou um livro. E acredito que o senhor trouxe esse livro aqui hoje. E eu queria que o senhor indicasse, né, ou mostrasse esse livro aqui para os nossos telespectadores e falasse qual é o tema desse livro antes da gente voltar, né, para esse tema que é o tema da nossa entrevista hoje. A sua câmera é aquela ali, você pode pegar o livro, mostrar e indicar para os nossos aspirantes aqui a indicação dessa leitura. Na verdade, não foi um prefácio, né? Esse livro, a gente teve a oportunidade de ter uma participação, porque aqui é tipo uma organização, né? Cada capítulo é um autor, esse livro. Pronto. Que é com o tema Caminhos na Tormenta. A graça de Deus manifestada na saúde mental. Os organizadores do livro é a irmã Kézia Mesquita e o seu esposo, o irmão Fernando. Eles são bem conhecidos, já são escritores, são ali de Teresina e trabalham bastante esse tema da saúde mental. E eu tive a oportunidade de escrever um capítulo contando um pouco da minha história, porque um dos grandes desafios, né, que eu enfrentei na minha vida como líder foi exatamente um período em que eu passei por um adoecimento mental, né? Passei, e a irmã Kézia foi uma das pessoas, ela e o seu esposo, que me ajudaram bastante, né? Acompanharam todo o processo, me ajudaram, me orientaram, e depois eu tive a oportunidade de escrever, né? Que nesse livro a gente conta como se deu, né? Tudo isso, como aconteceu e como Deus nos restaurou, abençoou. Então, eu recomendo a leitura, os irmãos que puderem, porque não só a minha história, mas a história de várias pessoas que enfrentaram esse problema. Está aqui muitas histórias lindas, cada uma que você lê, você já dá vontade de ler a outra, né? Porque são testemunhos, na verdade são testemunhos, e o livro, ele é muito bom, é um livro muito prático e que ajuda bastante quem está passando por algum processo, algum problema, não só de saúde mental, mas também em outras áreas da vida, né? Também o livro, ele vai ajudar. Muito bom, pastor. É um problema que assola o mundo hoje, né, pastor? Não só
aqui no Brasil, mas o mundo mesmo, assola o mundo, e que cada testemunho, cada reflexão acerca do desafio vencido, ele é válido, né, para ajudar outras pessoas a se inspirarem, a conseguir realmente vencer esse processo, né? Porque a gente sabe que é uma doença, é um processo, mas que com o testemunho e o ânimo das pessoas que influenciam ali nessa ajuda, né? Nessa corrida, é possível vencer. Exatamente. Pastor, agora voltando para o nosso tema, né? Que eu creio que você se preparou bastante, a gente adiou bastante essa entrevista, né? Essa conversa, esse bate-papo. Pastor, nós sabemos que no mundo existem várias lideranças. Lideranças políticas, lideranças eclesiásticas, lideranças de empresas, né? Empresários, donos de empresas. E nós sabemos que algumas pessoas, elas têm um chamado de Deus, se tratando do ponto de vista cristão, para um ofício de liderança. Existem pessoas que passam por treinamentos, pessoas que se capacitam através de estudos para poder liderar, né? O nosso mundo hoje, por exemplo, carece muito de líderes, né? Líderes comprometidos, líderes que aceitem o desafio de liderar, né? E nós sabemos da pressão que é ser um líder, a responsabilidade de guiar pessoas, se tratando do senhor que é pastor e de outros pastores, que é tratar e cuidar do rebanho de Cristo, né? Olhando esse lado, pastor, nós temos lideranças, como eu falei, dentro da igreja, lideranças do ponto de vista político, né? E, pastor, nós queremos aqui nessa entrevista, nessa conversa, saber do senhor o que é, de fato, uma liderança, do ponto de vista genérico ou do ponto de vista geral. Certo. Eu diria que... Porque, assim, o sentido da palavra liderança é muito amplo, né? Mas eu diria que liderança é influência. É a influência que você exerce sobre a vida de determinadas pessoas, seja pelo exemplo, ou seja, pelas palavras, pelos ensinamentos, né? De forma que essa influência, ela desperte essas pessoas a serem, não é? A se tornarem ou a serem alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Então, aquilo que você consegue, de fato, despertar nas pessoas, não é? Para realizar. E essa influência, ela pode ser, ou ela deve ser, motivadora e mobilizadora. Por que eu digo motivadora? Porque algumas pessoas, eu diria todas as pessoas que fazem parte de um projeto, de uma equipe, por exemplo, elas precisam de motivação, né? Quando você vai apresentar um projeto para você fazer alguma coisa, influenciar alguém, você precisa motivar aquele grupo de pessoas que está sob a sua liderança. Mas existem pessoas que elas não conseguem desenvolver ou abraçar aquele projeto ou realizar determinada coisa só pela motivação. Elas precisam de mobilização. E eu diria que aqui entra a questão da liderança no sentido mais relacional. No sentido relacional. Ou seja, eu sou uma liderança, estou debaixo de uma liderança, sou uma liderança menor, porque todos nós temos os nossos liderados, né? Aquelas pessoas que estão ali sob a nossa influência diretamente. Mesmo que você não seja um líder no sentido de liderar muitas pessoas, né, de ter cargo e tudo, mas tem as pessoas que estão ali sobre a sua liderança, que eu diria que são ali essa liderança relacional. Então, existem pessoas que são motivadas e aí elas precisam ser mobilizadas para que alcance o objetivo, a visão que você quer passar para aquele grupo. Então, aquelas pessoas que estão ali naquela equipe, que exercem determinada liderança sobre outras pessoas, elas vão conseguir chegar
e por causa do relacionamento, por exemplo, você tem um amigo mais próximo. Esse amigo talvez esteja no mesmo grupo de liderança que você está, sob a liderança de alguém. Aí, de repente, aquele amigo seu, ele foi motivado, a visão foi passada para ele, o líder... Na igreja acontece muito isso, né? Eu Verdade. sempre lido com situações assim. Projeto, por exemplo. Você apresenta um projeto, você passa ali a visão, você motiva a equipe, né? Aí, o que acontece? As pessoas que estão ali, que têm os seus relacionamentos, aqueles que são mais próximos, vai dizer, você ouviu? Você entendeu a visão? Vamos lá, vamos participar, né? E aí é onde agrega. Então, eu diria que liderança é isso, é a influência que se exerce sobre as pessoas. E essa influência, ela é tanto motivacional como mobilizadora. É preciso de pessoas para mobilizar, para que aconteça. É que se a gente, um exemplo, né, se a gente pegasse aqui uma empresa, né, tivesse ali um gestor apresentando ali um projeto ali de um trabalho, né, para uma empresa. Se ele apresentar aquele trabalho, só apresentar e dizer que tem que fazer, as pessoas vão fazer como se fosse mais um trabalho, né? Agora, se ele apresentar de uma forma que motivando, né, mostrando ali os benefícios daquele projeto, mostrando ali o que ele pode render aquele projeto, cria um ânimo bastante maior, né, para os liderados, né, tanto numa empresa e também como no nosso âmbito, né, no âmbito cristão, na igreja, um projeto, como bem o senhor falou, né, um projeto que ele é apresentado, quando ele tem ali o apoio do pastor, né, quando ele está ali apresentando, mostrando ali os benefícios, motivando, traz um benefício maior, né, pastor, para a igreja. Sim, com certeza. Também, pastor, você falou essa questão dos relacionamentos. Às vezes, nos grupos de liderança, existem pessoas mais proativas do que outras. Né? Eu acho que acredito que é nesse sentido que o Senhor fala sobre a mobilização. Às vezes, tem uma pessoa dentro de um grupo de liderança apresentado um projeto. Quando a gente fala aqui, a gente está falando no sentido geral, né? Mas na frente a gente vai falar já sobre a questão da liderança dentro da igreja, da liderança cristã. Às vezes tem uma pessoa que ela vê ali o projeto, é apresentado o projeto para ela, mas às vezes ela não sabe como dar o pontapé inicial para se adentrar dentro daquele projeto. E às vezes uma pessoa já proativa, que às vezes já vem exercendo, praticando outros projetos, ela, rapaz, bora, é assim que a gente faz, é assim que a gente resolve, é assim que a gente vai executar da forma correta o projeto que foi apresentado, né? E aí, pastor, agora a gente tratando sobre essa liderança, essa influência, essa mobilização dentro da igreja. O senhor como pastor, como líder, o senhor falou pra gente, o senhor é pastor, mas o senhor passou por todo um processo, o senhor já vinha exercendo essa função de líder. Como é que o senhor poderia falar para nós sobre essa liderança da perspectiva cristã dentro da igreja? Certo. Eu diria que a liderança cristã é aquela que está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Especialmente nos ensinamentos de Jesus, né? Que Jesus é o nosso maior exemplo de líder. Então, liderança cristã é essa que está pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos, né? E a gente vê que toda a Bíblia, ela traz exemplos, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a gente já vê, né, lá do início do livro de Gênesis, a gente já vê tratando sobre esse tema. Então, eu diria que liderança cristã é isso. É a gente exercer essa influência, mas de forma que esteja baseado na palavra de Deus, né? Nos ensinamentos, nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Pastor, e quando é que a liderança cristã ela é, assim, de certa forma, eficaz? Quando é que ela se dá dessa forma, que ela se torna uma liderança totalmente eficaz?
Sim. Eu diria que quando ela cumpre o propósito divino. Porque, assim, nós estamos falando de liderança cristã, né? Sim. A liderança cristã, como eu disse, desde o início a gente vê, foi estabelecido pela palavra de Deus o casamento, por exemplo, a instituição da família. Então, ali Deus estabeleceu alguns princípios. O homem, por exemplo, ele é o líder, ele é o cabeça, né? Está na palavra de Deus que ele é o líder da família. Ele tem essa missão. E assim, cada um tem a sua missão. A mulher tem a sua missão, o filho tem a sua missão. Então, a liderança se torna eficaz quando ela cumpre o seu propósito. Quando cada um cumpre o seu propósito. Quando eu, por exemplo, cumpro o meu propósito como esposo, como pai, eu sou como filho, como pastor na igreja. Então, seja qual for a área que eu estiver atuando como líder, né? Seja na empresa que eu trabalho, seja onde eu chegar, que eu receber uma missão, eu cumprindo essa missão, no sentido, né, nós estamos falando da liderança cristã, baseado na palavra de Deus, nos princípios, se eu não fugir disso, eu cumprir com essa missão, então essa liderança ela se torna eficaz, né, porque ela cumpre o propósito divino. Pastor, quando o senhor fala sobre isso, é até um assunto... Não é que ele é extremamente polêmico, mas ele é um pouco polêmico, né? Por exemplo, nós como assembleianos, nós temos como é que eu posso dizer? O costume e a tradição de evangelizar muito. De enviar missionários, de cuidar de missionários. E quando o senhor fala sobre essa liderança cristã, nós vemos, né? Não só o senhor como pastor, mas como todo pastor da Assembleia, às vezes tem um trabalho de evangelismo, às vezes tem um trabalho, por exemplo, como o TROD que a gente tem, né? Que inclusive agora dia 24 vai ter, né? Para a glória de Deus. E aí nós observamos, né? O senhor como líder, outros pastores como líder, às vezes motivando, incentivando os irmãos a evangelizar, a pregar o evangelho nas ruas, a contribuir com a obra missionária, com missionários que foram enviados para outros locais, sejam em países perseguidos, sejam em países aqui, por exemplo, como o Peru, o Chile e outros países que nós temos aqui missionários enviados. A pergunta que eu tenho a fazer para o senhor é o seguinte, pastor. O senhor falou que a liderança eficaz, ela é eficaz quando ela cumpre a sua missão. E a igreja, tendo Deus ou Cristo como seu cabeça, o seu líder maior, quando a igreja não cumpre a missão de evangelizar, quando, por exemplo, o senhor como pastor, como embaixador de Cristo, o senhor convida os irmãos, meus irmãos, vamos ter um evangelismo, vamos ter um trabalho de evangelismo. E isso não da perspectiva do líder, porque o senhor como líder ou qualquer outro pastor como líder vai estar fazendo a sua parte de convidar, de incentivar, de chamar, né, para cumprir o propósito. Uma igreja, e isso eu falo do ponto de vista individual de cada membro da igreja, que não evangeliza, ele está cumprindo a sua missão? Na verdade, uma igreja que deixa de evangelizar, né, é como meu sogro, pastor Francisco de Assis, sempre gosta de citar essa frase. Quando a igreja deixa de evangelizar, logo ela deixa de ser evangélica, né? Porque ela tem uma grande missão que é evangelizar, é pregar a palavra de Deus. Eu diria que evangelizar é a missão mais sublime da igreja. É o propósito para o qual ela está aqui nesta terra, né? Verdade. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e precisamos manifestar isso através da pregação da palavra de Deus, do testemunho. Então, quando há essa falha, com certeza deixa de cumprir, né, o propósito, não vai ter a eficácia para a qual foi chamada, né? Isso é até importante, né, pastor, a gente falar aqui. Claro que isso aqui não é nenhum indireto para quem vai assistir, mas
a gente está tratando aqui de um assunto sobre liderança, né? E sobre, como o senhor falou, missão, né? Então, pastor, isso que o senhor falou é muito importante, porque às vezes a gente olha dentro da igreja, jovens, né? Falando aqui, público jovem, não, eu só sei cantar. Eu só sei tocar. Não, a missão da igreja, como o senhor falou, é pregar o evangelho. Você prega cantando, ok, mas o nosso principal instrumento de evangelismo e de pregação é as escrituras sagradas. Então, ainda que eu não pregue no púlpito, eu preciso aprender a pregar nas ruas, de casa em casa, entregar um folheto. Então, isso que o senhor falou é muito importante. E, pastor, na sua visão, qual é o maior desafio de um líder? Bom, todo líder, ele deve se esforçar para liderar a si mesmo. E não apenas as pessoas, né? Infelizmente, nós temos muitos líderes que se dão muito bem na liderança de grandes projetos, de grandes empresas, de grandes igrejas, e às vezes falham muito nessa questão de cuidar de si mesmo, da sua família. Então, eu coloco como um dos maiores desafios do líder é liderar a si mesmo. Né? É liderar a si mesmo. Porque quando a gente procura cuidar de si mesmo, liderar a si mesmo, a gente é confrontado, principalmente no sentido em se falando da liderança cristã. Por quê? Porque a liderança cristã trabalha baseada, como nós já falamos aqui, nos princípios da palavra de Deus. Então, esses princípios da palavra de Deus, eles vão nos confrontar em alguns momentos. Quando nós estivermos errando, falhando em alguma coisa, a palavra de Deus ela vai nos corrigir. Então, quando eu trabalho para liderar a mim mesmo, eu sou confrontado pela palavra de Deus e logo eu procuro me adequar a esses princípios, me corrigir, para me tornar cada vez mais parecido com Cristo, né? Com a liderança de Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Então, talvez esse seja o maior desafio de um líder cristão, é liderar a si mesmo. E aí, a partir daí, ele vai colocar em prática na sua liderança, no sentido geral, de liderar outras pessoas. Pastor, isso de uma certa forma é uma autoliderança, né? Assim, o senhor exatamente. Falar mais disso, desse assunto, assim, a gente se aprofundar um pouco mais nele? Exatamente. É a questão da autoliderança. Ou seja, o que é autoliderança? É você liderar a si mesmo e ser antes de fazer. Isso é que é a autoliderança. É você conseguir ser antes de fazer. E Jesus falou sobre isso. Jesus ensinou. E o próprio Jesus foi isso. Porque ele antes de fazer grandes milagres, não é? Antes de apresentar grandes coisas para as pessoas, ele mesmo se colocou como o bom pastor, né? Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Né? Então, Jesus, ele nos dá esse grande exemplo. E essa questão do ser é muito interessante, porque é a questão que a gente trabalha o nosso íntimo, né? Para partir do nosso íntimo, das nossas convicções, né, nós possamos trabalhar, né? Porque em Cristo nós podemos ser, né, muito mais antes de fazer. O problema de muitas pessoas é que querem fazer sem ser, né? Sem ser, sem ter passado pelo processo de transformação, de preparo, né? De estarem prontos para estar ali, né?
Então, é isso. E às vezes alguém olha para mim, né? E pode até imaginar, mas é uma criança, um jovem. Mas aí, quando eu começo a contar a minha história, né? Aí a pessoa vai ver que houve um preparo. Eu não cheguei de paraquedas. O senhor começou estou a se aqui. envolver com 15 anos de idade. Então, desde 15 anos, 16 anos, eu já era dirigente de congregação. Rapaz. Então, aí a gente vem trabalhando. Trabalhei em várias congregações, dirigindo trabalhos, coordenando, como já foi citado aqui. Então, Deus foi trabalhando, preparando, né, para que a gente pudesse exercer, né, O chamado, né? O chamado. Pastor, assim, há pessoas que, até como o Rogério falou no início, que às vezes já nascem com aquela aptidão assim para a liderança, né? Só que, mesmo que ela nasça com essa aptidão, é necessário ela passar por esse processo, né? Passar pelo processo de não só ter ali a capacidade, mas também de se preparar para ela aplicar essa capacidade. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque há quem acredite que líderes já nascem prontos, né? Outro já acha que é preciso Uma preparação. uma preparação. Na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio entre ter essa aptidão e procurar, buscar conhecimento para que possa, assim, desenvolver a liderança. Porque tem aqueles que têm mais facilidade, né? Verdade. Tem mais facilidade para exercer. Mas o fato da pessoa não ter aquela aptidão para liderar, não quer dizer que ela não possa desenvolver, buscando, se capacitando, fazendo treinamento. E, acima de tudo, em se tratando da liderança cristã, Deus é quem prepara, né? Deus pode preparar a pessoa dando dos seus dons espirituais para que a pessoa possa desenvolver. E isso não isenta da pessoa também buscar e se capacitar intelectualmente. Muito bom. Pastor, nós sabemos, como o senhor falou aqui, o senhor com 16 anos já era dirigente de igreja. Como é que se deu? O senhor pode dar um resumo para a gente sobre o seu chamado para o ministério? Sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar sempre meu pai, né? Meu pai, ele foi chamado... Eu ainda era criança, ele foi chamado para o ministério. E eu cresci acompanhando ele nos campos. Ele como missionário, depois como pastor. E eu fui acompanhando sempre. E sempre fui envolvido no trabalho do Senhor. Sempre gostei de participar, de ajudar meu pai, de acompanhar ele. E uma coisa que marcou muito a minha vida no sentido de ministério foi quando eu tive a oportunidade de participar de um projeto que é desenvolvido pela Igreja em Lago da Pedra, o PROMIF, Projeto Missões de Férias. Na verdade, eu não estava participando na primeira vez que eu tive contato com o projeto, porque meu pai recebeu uma equipe do projeto no campo, porque o projeto tem a parte teórica e prática. A parte prática, os alunos vão para o campo, faz evangelismo, trabalho. E assim, nós recebemos uma equipe do PROMIF e eu me envolvi, né, com aquela equipe e tal. Participamos de todo o trabalho. E aí eu fiquei interessado em ir para fazer o curso. E aí eu fui, fiz a primeira edição do curso. Na época foi em Parnarama. Fui enviado para o treinamento do município de São Francisco. Depois eu tive a oportunidade de fazer a segunda edição, que foi lá em Lago da Pedra. Fui enviado para Parauapebas. Pará. No Pará. E daí... Deixa eu só interromper só rapidinho. O senhor tinha quantos anos nesse período aí, nessa época que o senhor fez o PROMIF e começou a esse desenrolar no seu ministério? Eu tinha
uns 16 anos, 17 anos, por aí. Parece que era 17 anos. Então, daí eu... Aí, quando eu voltei, eu comecei mesmo trabalhar no sentido, assim, mais envolvido ministerialmente, porque eu já tinha mais uma base, já tinha adquirido bastante conhecimento, e aí fui desenvolvendo também na área da pregação, e foi quando eu tive a oportunidade de ser consagrado, a auxiliar, depois como diácono. Eu ainda era solteiro quando eu fui consagrado a diácono e a missionário depois. E assim, Deus foi nos abençoando. E aí eu conheci a Esther, foi inclusive através desse projeto, né? Porque o projeto é lá de Lago da Pedra. Coisa boa, hein, pastor? E aí Deus abençoou, começamos a conversar, oramos. E o certo é que Deus confirmou, nós casamos e logo nós fomos chamados para o ministério. Uma das coisas que marcou esse chamado também foi um sonho que um dos missionários que participou comigo da segunda edição, ele teve. Ele teve um sonho comigo e ele me contou no campo, onde a gente estava, lá em Parauapebas. Ele disse, olha, tive um sonho com você, vou lhe contar. No sonho, você tinha que tomar uma decisão muito importante na tua vida, e tu estava muito angustiado, sem saber o que fazer. E era duas coisas muito importantes. E aí o rapaz, o Samuel, que estava fazendo o curso, ele disse, aí cheguei e falei para ti, rapaz, faz o que está falando mais forte no teu coração. Aí ele disse que no sonho, na mesma hora, aí foi como se tivesse tirado toda a dúvida do meu coração. Aí ele disse que eu saí correndo, aí tinha assim uma roda de pastores, e eu entrava para o meio da roda. E esses pastores eram conhecidos meus, que eu, na época, morava em Caxias estudando, e a gente sempre foi muito envolvido com os pastores lá de Caxias. E aí ele disse que eu corria e eu, na mesma hora, identifiquei, né, que eram os pastores lá de Caxias, que a gente sempre tinha um projeto que a gente participava e a gente estava sempre reunido. Aí passou o tempo, e aí eu me formei, eu fiz administração, já ia começar a trabalhar, quando eu fiquei muito angustiado um dia. Meu pai disse, olha, você fica em Caxias, procura um trabalho, e a gente está precisando, você já terminou os estudos, então vamos trabalhar, porque a gente estava precisando mesmo, né, de ajuda. E aí eu fui, consegui, achei, tal, estava tudo certo para mim começar a trabalhar, quando eu lembrei do sonho. E aí falou forte no meu coração, porque meu desejo era estar lá no interior, ajudando ele, né, na obra do Senhor. E agora eu ia ficar totalmente para o trabalho, não ia ter como. E nesse dia eu liguei para ele, expliquei para ele que estava querendo ir para o interior, mas tinha um trabalho, a porta do emprego tinha dado certo, tudo. E aí ele simplesmente disse, pois tu decide aí. E desligou o telefone, né? E aí... Mas até então eu não tinha lembrado do sonho. Não tinha lembrado. Aí quando eu fui dormir, orar, né, para dormir, aí eu lembrei daquele sonho, né? Aí veio tudo na minha mente. A decisão que eu tinha que tomar era ir para o interior, ajudar meu pai na obra, né? E eu entendi e fui. E fui trabalhar com ele. E logo Deus abriu porta. Eu fui trabalhar como missionário pela Secretaria de Missões do Estado. Na época, eu nem conhecia a Esther, né? O meu sogro já era o secretário de missões, né? E ele, fazendo uma visita lá no campo, ele viu, né, a obra do Senhor que a gente estava desenvolvendo lá, e nós passamos a trabalhar pela Secretaria de Missões do Estado. E aí depois foi que eu conheci a Esther, né?
Então Deus trabalhou e foi só confirmando, né? Abrindo portas, confirmando, de forma que se deu aí toda essa concretização. Uma das coisas também que é muito importante é a aprovação da igreja local, né? Porque eu trabalhava lá no campo e para a gente ir ao ministério hoje é preciso ter a aprovação da igreja. E a igreja aprovou isso, esse projeto. Foi colocado, foi aprovado. Então, teve todo esse processo. Pastor, e a gente vê que o senhor é bastante jovem, né? Ainda na sua idade, mas o senhor já passou por grandes experiências, né? E assim, às vezes as pessoas veem o senhor por ser jovem e falam, ele deve ser pastor por ser filho de pastor, ou porque ele é genro do pastor. Mas às vezes não sabem, né, o processo que o senhor passou até chegar aqui. E eu recordo até daquela história que ele contou pra gente já algumas vezes, de quando o senhor foi ser consagrado a diácono, né? Que o senhor meio que recusou, mas a igreja que incentivou o senhor, que votou para o senhor se tornar um diácono e exercer o ministério, confirmando tudo que o senhor nos contou. Exatamente. Eu lembro perfeitamente do dia que eu estava participando do estudo, que era para os diáconos, né? Os novos diáconos. Só que eu não sabia que o meu nome estava lá. E o pastor ministrou, o pastor Gilmar, e quando ele terminou, que o meu nome foi indicado, eu recusei, né? Eu disse, não, eu não estou preparado, eu sou muito novo, eu preciso ter esperar mais um tempo, e dei a minha justificativa, né? E aí logo ele pegou o microfone e falou, né? Os irmãos, os que estão aqui, ninguém é contra a sua apresentação, todo mundo é a favor. Você vai desprezar a sua mocidade, por ser jovem, né? Jogou um caminhão nas costas do senhor, hein, pastor? Então, naquele momento, eu aceitei, né? Eu entendi que era Deus que estava confirmando. E, assim, sempre eu tentei, recusar por achar que era algo humano, que era algo muito cedo, estava vindo muito cedo. Mas Deus sempre foi confirmando e foi abençoando e nos dando essa oportunidade, né? Isso confirma que não é só a idade, né, pastor? Não é só aquela experiência assim da idade. É também a capacitação que Deus dá, né? O senhor, como o senhor foi envolvido desde sempre, né? Desde a juventude, ali, desde criança, o senhor adquiriu uma maturidade bastante grande para a liderança, né? Bastante cedo, né? Isso capacitou para o senhor também se tornar um pastor bastante cedo, né? Exatamente. Pastor, qual foi, né, a gente dando continuidade aqui à sua história, o senhor sempre foi dedicado aí no trabalho, na zona rural. Quando o senhor veio para cá, para a cidade grande, qual foi o seu maior desafio, sua maior dificuldade em relação ao ministério, exercer seu ministério aqui em Timon? Bom, como eu já até citei, né? Meu maior desafio foi sair, né? Eu sempre tinha o costume de trabalhar com meu pai, estava vindo do interior para trabalhar na cidade, então lá no interior é tudo mais diferente, difícil, né? Por exemplo, quantidade de pessoas. Os cultos é com poucas pessoas, as congregações são pequenas. Muita coisa que não improvisa, né? Então, as dificuldades são grandes, né? E esse contato assim que eu tinha era com um número bem resumido, né? De pessoas mais simples, mais humildes. E quando eu cheguei aqui em Timon, a gente já se deparou com um público maior, né? Com pessoas mais instruídas. E aí, de certa forma, foi um impacto, né? Pra gente que estava chegando, sempre
trabalhei no interior e estava chegando. E também o fato de que tudo era novo para mim, porque eu tinha sido apresentado recente ao ministério, só tinha 3 meses que eu tinha sido apresentado. Fui apresentado em outubro e no mês de dezembro eu fui transferido para cá, cheguei aqui em janeiro e começamos a trabalhar para o Senhor aqui em janeiro de 2018. Então era novo, também era recém-casado, então era assim muitos sentimentos envolvidos, muitas coisas assim, mudanças, né? Muitas mudanças. E Deus nos abençoou, como eu falei, fomos bem recebidos pela igreja, pelo pastor e pela igreja. Fomos trabalhar na época na Vila do Beck, na congregação Monte Sião, e a área que envolvia toda aquela região. Vila do Beck 2, Boa Esperança, Joia, Miguel Arraes, Sucessão, toda aquela região ali, a gente trabalhava lá. E assim, fomos muito bem respeitados pela igreja, pelos irmãos, porque tinha muitos irmãos mais experientes, né? Auxiliares, obreiros. Mas graças a Deus, Deus preparou as pessoas e os irmãos nos acolheram, nos ajudaram, porque a gente precisava mesmo de ajuda. A gente estava chegando, precisava mesmo de orientação, de ajuda dos irmãos. Nos ajudaram. E o certo é que Deus abençoou, deu tudo certo. Pastor, Deus tem abençoado grandemente, né, o seu ministério, tudo isso que vem acontecendo, dando certo. E a gente hoje, como seus liderados, né, na congregação, a gente acompanha muitos projetos que o senhor apresenta, né? Que são vários, né? Muitos projetos que ele apresenta, assim, boas ideias. Eu creio que também seja fruto até mesmo da juventude, né, do pastor, né? Que ele ser jovem como a gente. Mente jovem. E assim, quais os projetos do senhor já desenvolveu e quais os mais importantes que o mais importante, né, que o senhor vê, que o senhor conseguiu trazer através de Deus para nossas vidas hoje? Bom, eu gostaria de destacar o CFPI, né? Que é um projeto que tem alcançado não só a área 2, onde nós estamos trabalhando, né? Apesar de que nós idealizamos, Deus nos deu esse projeto quando a gente chegou, né, na área 2, conversando inclusive com vocês. Foi. Né? Em uma conversa com vocês, Anísio, Rogério, Gabriel, o Alexandre e o Marcos. Eu lembro que a gente estava ali conversando aleatoriamente e sobre alguns assuntos, e vocês tocaram nesse assunto, que seria bom a gente fazer um curso ou um evento que falasse sobre pregação, né, para os jovens, para despertar mais pregadores, capacitar, né? E aí, naquela conversa, a gente conversou e pronto. E eu nunca mais toquei nesse assunto. E aí eu fiz uma viagem e na volta Deus falou fortemente comigo sobre aquele projeto. Lembrei da conversa que tivemos. Aí Deus me deu o nome, CFPI, que quer dizer Curso de Formação para Pregadores e Pregadoras. E tinha o I, né? O I é de iniciante, porque na primeira edição era só um nível, turma, né? Só uma turma, iniciante. E até nisso Deus direcionou. Por quê? Porque quando passou a primeira edição, veio a necessidade da segunda edição. E os que participaram da primeira estavam querendo participar da segunda. E aí Deus foi direcionando. Aí nós colocamos o intermediário, a turma intermediária. Aí foram 2 turmas, iniciante e intermediário. Ficando ainda CFPI, né? O I de iniciante e o I de intermediário. E aí veio a terceira edição e nós criamos o intercultural, né? E daí Deus tem abençoado grandemente esse projeto. É um projeto que é desenvolvido não só na parte teórica, mas prática também.
nós temos dentro do projeto aulas com mestres, né, da teologia aqui da nossa região, Sim. professores Timon e Teresina, né? Timon, Teresina, Caxias também que tem nos ajudado e até de outros locais. O próprio pastor Francisco, não foi? Pastor Francisco Participou de do Assis. Lago da Pedra, né? Já esteve conosco. E assim, Deus tem abençoado grandemente e temos a parte também prática. A parte prática, ela funciona com uma viagem que a gente faz, porque o curso tem o viés de preparar pregadores não só para o púlpito, mas também para missões, como nós falamos aqui. Porque a gente vê essa importância, a importância de capacitar a igreja, os pregadores, para ver a importância do evangelismo, de ganhar almas e assim também de pregar na igreja grandes trabalhos, grandes eventos. Então, a gente faz uma viagem missionária onde os alunos do curso eles têm contato direto com o campo missionário, né? Por exemplo, turma do iniciante, geralmente vão para os campos adjacentes aqui. Intermediário, vão para o Piauí. Intercultural, faz o estágio em outra cultura, seja uma aldeia, em uma outra cultura. E agora nós estamos trabalhando para a 4ª edição, que será o internacional. E nós teremos 2 novas turmas, né? Que será o internacional, que já, inclusive, nós já estamos trabalhando para que venha acontecer, que é visitar outro país, e o infantil, que é uma turma para criança, porque as crianças também, em todas as edições, tivemos crianças participando, e nós queremos criar uma turma específica para as crianças. Então, é um projeto que tem abençoado não só a área 2, como eu falei, mas várias congregações de Timon, pessoas já participaram, de Teresina, Caxias, dos né? campos aqui, de Caxias, e até de São Luís veio uma irmã fazer. Então, tem abençoado a vida de muitas pessoas, né? E cremos que vai continuar abençoando. Pastor, chegando aí à 4ª edição, e a gente até vê, né, que vai entrar o infantil, é bastante importante, né? Porque, como o senhor mesmo citou o exemplo do senhor, o senhor se envolveu na obra criança, né, ali, acompanhado do seu pai. É bastante importante, né, que a gente capacite ali as crianças já desde cedo no ensino um pouco mais aprofundado a respeito da palavra de Deus, né? Já ajuda ali a criança a criar meio que um amor, né, um gosto maior ali para as escrituras, né? Exatamente. As crianças, elas têm, quando há um incentivo, né, há um direcionamento, né, a gente vê que a criança, ela tem esse prazer, né, de crescer. É por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, né, porque se ela for bem ensinada, bem orientada, ela vai desenvolver, né, e a gente tem visto muitas crianças que têm sido uma bênção, um talento na obra do Senhor. E esse curso, ele oferece essa oportunidade de treinar, de capacitar as crianças, né? Pastor, nós sabemos também, né? A gente já temos ainda pelo menos 2 questionamentos aqui para o senhor, rapidamente. Mas o senhor também é coordenador de um trabalho, né? De um curso de bacharel em teologia. E a gente queria que o senhor falasse também sobre esse projeto, sobre esse curso de bacharel em teologia. Bom, o curso de teologia que nós coordenamos, ele é promovido pelo Cefonta, que é de Lago da Pedra, né? É um instituto de Lago da Pedra que tem uma parceria com a FACETEM, que é uma faculdade de Roraima. Então, a gente ministra esse curso através da FACETEM, e esse curso ele é reconhecido pelo MEC, né? Inclusive, nós temos agora, recentemente, nós tivemos uma turma que formou e nós já estamos trabalhando outros alunos que já estão na reta final, né? Para se formar. E esse curso ele é muito bom porque é bacharel em teologia, vale destacar que é à distância, né? Dentro do curso,
o polo acadêmico, que é o Cefonta, ele dá como bônus para o aluno um encontro presencial no mês, onde esse aluno tem a oportunidade de ter uma aula sobre a matéria que foi estudada com um professor e tudo. E esse encontro ele acontece em Lago da Pedra e é transmitido para os alunos que moram fora, né? Porque o curso é à distância. Então, sempre a gente tem esse contato com os alunos. E, através de grupo, no WhatsApp, e o aluno também tem o portal da faculdade, que ele tem tudo disponível para ele, apostila, vídeos, fóruns, atividades, tudo lá no portal. Então, ele acompanha tudo e é muito bom o curso. A gente vem trabalhando e tem dado certo, né? Tem abençoado a vida também de muitas pessoas. Pastor, já partindo aqui, né, Nisso, para o final do nosso bate-papo, a gente quer saber do senhor como líder, né? Líder, pastor. Nós sabemos que aqui na nossa cidade nós estamos aí num período de eleição, política, entre outros, e esses assuntos. A gente queria saber do senhor como líder, qual é a sua visão sobre a questão do cristão e a política. E a segunda pergunta que a gente tem para o senhor é sobre... Nós temos aí o nosso pastor Davi Colasso, um homem de Deus, né? Que foi indicado aí, que tem um projeto político ao lado da atual prefeita da cidade e que está candidato à reeleição. A gente quer que o senhor fale sobre a questão como líder, sobre o cristão e a política, e se o senhor apoia esse projeto do pastor Davi Colasso como candidato a vice-prefeito da candidata, né, Dinaí Veloso. Muito bem. É interessante esse tema, né, que está ligado ao que nós estávamos falando sobre liderança, né? Hoje, nós vemos que alguns líderes já estão se envolvendo, né, em política, né, em ajudar as pessoas, em orientar, né. Há um tempo atrás, esse assunto, ele trazia um impacto muito maior, embora ainda tenha um impacto, né. Muitas pessoas que não aceitam, que não concordam, há muita divergência nos pensamentos, nas ideias, no sentido do líder participar da política. Bom, olhando para a Bíblia, a gente vê que alguns líderes foram usados por Deus nesse contexto político, né? Nós temos vários exemplos, mas eu queria trazer só um versículo da palavra de Deus, que a Bíblia diz, já até citei aqui, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E outro que diz que este mundo jaz no maligno, né? Ou seja, existe um sistema corrompido, um sistema maligno que é dominado por Satanás. E nós estamos neste mundo, no mundo em que há pessoas de todo jeito, pessoas boas, pessoas que estão mais intencionadas. E nós como luz, eu falo nós falamos aqui de liderança, né? Vamos falar de liderança. Você colocou aqui o projeto do pastor Davi. Vamos usar o nome do pastor Davi. O pastor Davi como um líder cristão, como luz, como servo de Deus, como homem de Deus que ele é. A gente conhece, tem acompanhado o trabalho que ele tem feito, ele tem liderado algumas áreas aqui na cidade, tem exercido uma liderança, né, na igreja. Então, ele como luz, como um homem de Deus, como sal da terra, luz do mundo, é a pessoa mais indicada para estar em contextos, né, em que as pessoas estão precisando. Sim. Né? E eu diria que essa área, a política, ela precisa sim de pessoas que estejam lá como luz, né, para representar bem o nome de Deus, a igreja do Senhor, e ajudar também as pessoas, no modo geral, entendeu? Então, eu sou plenamente de acordo
não é? Até porque eu conheço o pastor Davi, sei do testemunho que ele tem e em falar da importância, né, de termos pessoas que possam estar ali como luz para brilhar e para preservar os valores, os princípios cristãos que nós temos na palavra de Deus. É importante, né, pastor, a gente ter pessoas ali que representem isso, né, que representem o que nós acreditamos. Porque a gente sabe que em todos os âmbitos da sociedade, a política é o mais específico em que as pessoas acham que a corrupção domina, mas a gente sabe que em vários âmbitos da sociedade, dos governos, todos eles têm corrupção. E a gente sabe que não é a pessoa que é corrompida, não é ela que transforma, não é ela que é mudada pelo local, ela que transforma o ambiente. Exatamente. Essa questão que o Anísio falou, né, pastor? Às vezes as pessoas dizem, a política corrompe. Mas as pessoas esquecem que nenhum homem é bom. O homem, por si só, ele é mau. Né? Mateus 15,19, por exemplo, diz que do coração procedem os assassinatos, homicídios, as fornicações, etc. Então as pessoas precisam entender que a política... mas é um pastor e vai ficar só do lado da igreja. Não. Né? O pastor Davi, ele está lá como representante do povo, da igreja. Sim, também. Mas ele não está lá só para fazer as coisas para a igreja. Está lá para trabalhar pelo povo de Timor. Né? Apresentar projetos de educação, saúde, segurança, né? Que abrange toda a população timonense. E por que não ter um pastor, um representante da igreja, que a igreja por si só ela já é um canal de moralidade, de ética, né? Então, o cristão, ou o pastor, falando aqui do pastor Davi, ele é o mais indicado para isso. Por quê? Porque ele é um homem moralmente correto, é um homem ético, é um homem que, acima de tudo, é servo de Deus. Ele não está lá para causar dano a ninguém. Na verdade, ele está lá para promover o bem-estar da população. E Cristo fez isso. Cristo multiplicou o pão para saciar a fome do povo. Né? Cristo cuidou do gadareno, que estava preso, aprisionado. E Cristo deu liberdade à alma daquele homem. Então, o senhor falando isso aí, pastor, é muito importante, porque as pessoas, mas vai se corromper. Não. Na verdade, a pessoa que entra na política e se corrompe, ela já era corrompida antes de entrar, ela só queria uma oportunidade. Só revelou o seu caráter. Revelou o próprio caráter. Né? É aquilo que o senhor sabe, que todo pregador, pastor, pelo menos estudante da palavra de Deus, deveria conhecer como depravação total. Ou seja, o homem caiu, o caráter dele é caído, mas o homem de Deus, o servo de Deus, já teve o seu caráter restaurado em Cristo. Então, ele está lá para representar a igreja, representar a Jesus e cuidar do povo e, sobretudo, ser um missionário dentro da política, né? Mostrar o evangelho de Cristo, pregar o evangelho de Cristo. Nós observamos, às vezes, as pessoas, ou algumas matérias, né, já soltas aí na internet, de pessoas questionando o pastor Davi, a igreja é o quê? É bolsonarista, é lulista? E as pessoas esquecem que a igreja é de Cristo. A opção política de uma pessoa é individual dela, né? Mas é claro que nós esperamos que as pessoas escolham representantes que, pelo menos, sejam moralmente corretos, éticos e que não venham a ferir os princípios cristãos, mesmo ela não sendo cristã, mas exercendo o cargo pelo bem-estar de todos, para a união da população, pelo bem da população. Então, é isso, pastor. Anísio, aí você que puxa aí o encerramento, né? Hoje, você que está apresentando. A gente vai já estar aqui encerrando, né? Pastor, agradecer que o senhor atendeu o nosso convite. É um convite que a gente até adiou algumas vezes, né? Alguns imprevistos, mas conseguiu aqui estar hoje. Então, a gente agradece aí a colaboração do senhor. Nosso muito obrigado aqui pela sua participação. Peço aí que vocês se inscrevam no canal, já ative o sininho aí para aparecer mais notificações e se eu quiser dar
a conclusão aí do senhor, pode ficar à vontade. Muito bem, eu só quero também agradecer pelo convite, né? Na verdade, a gente se sente parte desse projeto, né? Estamos aí sempre acompanhando Tá com a camisa, essa né, pastor? equipe. Estou aqui com a camisa. Tá guardado. Ai, pessoal, o Pastor Gideon aí é um dos nossos maiores incentivadores, né, É do projeto aí. Quando a verdade, gente é verdade. iniciou aí a história do projeto, né, ele deu aquela força total, né? Ah, Pois é, então eu louvo a Deus, né? Porque eu estou vendo aqui a concretização de um sonho, está acontecendo, está dando certo. E louvo a Deus pela vida de vocês, né? Que tem se dedicado em abençoar a vida de outras pessoas, né? Porque vocês estão trazendo muitas informações importantes, muitos temas relevantes, que tem, com certeza, abençoado aí o público em geral, especialmente a nossa igreja, mas aqueles que têm acompanhado, né, com certeza têm sido beneficiado, mesmo que não seja da nossa igreja, porque tem ido muito longe, né? A internet vai. Então é assim, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe aí os nossos telespectadores também. Né? Deus abençoe. Obrigado, pastor. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até mais. valeu, aspirantes.